Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Espaço Capitão aqui do canal Roda de Proa. Nessa 27ª aula, vamos resolver e comentar mais algumas questões do primeiro exame de Capitão Amador de 2023. Tem questões polêmicas que deverão ser anuladas e eu guardei para o final uma questão sobre a projeção de Mercator que pegou muita gente de surpresa. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Sérgio Cosentini, sou instrutor náutico habilitado como capitão amador e você está no canal Roda de Proa, um canal de conteúdo exclusivamente náutico. Então, vamos lá, vamos para a nossa primeira questão dessa prova polêmica. Eu vou dar início a essa aula por uma questão de sobrevivência que gerou bastante polêmica. Veja por que a questão número 37 deverá ser anulada. Ela diz o seguinte: a sobrevivência de uma pessoa imersa em água fria antes de ocorrer uma parada cardíaca é determinada principalmente pelo. E aí a banca de prova nos apresenta quatro alternativas com os possíveis fatores que podem ocasionar uma parada cardíaca. E logo abaixo nós temos que marcar a opção correta. Então vamos lá. 1. Direção do vento. 2. Temperatura das águas vivas. 3. Tempo de exposição na água. E 4. Maré. Eu não li errado e nem você ouviu errado. A alternativa nos traz temperatura das águas vivas. Isso mesmo. Brincadeiras à parte, um erro infantil como esse, a ponto de ter que anular uma questão do exame, mostra no mínimo uma falta de comprometimento e até mesmo de respeito para com os candidatos, com as escolas, com os professores e até mesmo com os autores dos livros. Nós sabemos que os dois fatores determinantes para que a priori ocorra a hipotermia e possivelmente uma parada cardíaca são a temperatura da água e o tempo de exposição na água. Esses dois fatores determinam o tempo estimado de sobrevivência de um náufrago. Com a temperatura da água a menos de 2 graus, nós temos um tempo de sobrevivência estimado de cerca de menos de 45 minutos. Se a água estiver entre 2 e 4 graus, menos de 1 hora e meia. De 4 a 10 graus, menos de 3 horas. De 10 a 15 graus, menos de 6 horas. De 15 a 20 graus, menos de 12 horas. E acima de 20 graus, indefinido. É claro que isso também depende da constituição física de cada indivíduo. Voltando para a questão, se a banca de provas tivesse feito uma revisão, teria salvado essa questão, bastava ter corrigido, em vez de temperatura das águas vivas, temperatura da água. E a alternativa correta seria a letra B. Como isso não foi feito, essa questão deverá ser anulada. A próxima questão que eu quero apresentar é uma questão sobre comunicação, a questão número 25. O experiente capitão amador, durante um cruzeiro no Oceano Atlântico Sul, recebeu em seu equipamento receptor HF um distress no DSC. Para trafegar por voz, prontamente ajustou a escuta de radiotelefonia na frequência. Eu lancei recentemente um novo e-book, e não por acaso, a respeito dessa matéria, comunicações. E antes de iniciar a resolução dessa questão, eu gostaria de fazer uma breve apresentação desse produto que pode auxiliar na sua preparação para o próximo exame. O e-book Comunicações é composto por 137 páginas e basicamente está dividido em 3 partes. Na primeira parte, essa que eu estou folheando rapidamente, é um resumo de toda a matéria, sempre muito bem ilustrado, visando facilitar a sua compreensão. Nesse resumo, foi dada uma ênfase aos equipamentos e procedimentos que compõem o GMDSS,
pois são as questões com maior frequência nos exames de capitão amador. A partir desse ponto, inicia-se então as partes do e-book com as questões de todos os exames anteriores que são disponibilizados pela Marinha, ou seja, a partir do ano de 2013. Nessa segunda parte, você tem as questões ordenadas por exames e estão em branco, propositalmente para que você possa resolvê-las. Um ponto bastante interessante que eu gostaria de destacar e que inclusive está presente também no e-book de estabilidade são os links de navegação. Imagina que nós estamos aqui na questão número 2 e queremos saber como ela foi resolvida. Basta então clicar aqui no link Solução e imediatamente nós vamos para a questão número 2, devidamente resolvida e comentada. Para voltar, basta clicar na seta. Nós podemos acessar as questões através também dessa página de exames que está dividida pelos anos. À frente eu tenho a quantidade de questões para cada ano. Imagina que você queira estudar os exames de 2019. Então, basta clicar em cima de 2019 que vai abrir a página correspondente àquele ano. Aqui nós temos 2019 CPA1, logo na sequência 2019 CPA2, 2019 Refeno e 2019 Simpósio. Vamos imaginar que nós queremos saber a resolução dessa questão número 73, basta clicar em Solução, como nós já vimos, abre-se a página da questão 73 resolvida e comentada. Posso voltar à mesma questão em branco e retornar aqui em cima para a página de exames. Agora que já exagerei na publicidade, vamos voltar e resolver a questão da prova. Vou ler novamente o enunciado da questão para que possamos resolvê-la. O experiente capitão amador, durante um cruzeiro no Oceano Atlântico Sul, recebeu em seu equipamento receptor HF um distress no DSC. Para trafegar por voz, prontamente ajustou a escuta de radiotelefonia na frequência. Questão de comunicação que traz alternativas com frequências são sempre complicadas e muito fáceis de errar. Reconheço que memorizar esses números é algo difícil, mas não tem outra maneira. A Marinha sempre vai trazer uma ou outra questão que envolvam frequências. E se tratando de rádio, pelo menos 3 frequências você precisa memorizar. No enunciado da questão é mencionado que o capitão recebe um distress no DSC do seu equipamento, um receptor HF. Isso aqui é de suma importância. O receptor, o rádio, é um rádio de alta frequência. Sendo assim, nós podemos trabalhar por eliminação. Olhando para as alternativas, já nos chama a atenção a letra A e a letra E. Desde os tempos de Arraiz Amador que você vem estudando o canal 16 do VHF e a sua frequência correspondente, 156.8 MHz. Aqui trata-se da mesma coisa. Aqui eu tenho o canal e aqui eu tenho a sua frequência correspondente. Nós estamos falando do rádio VHF e aqui nós temos um receptor HF. Portanto, essas duas alternativas podem ser eliminadas. Resta-nos agora 3 alternativas possíveis. Lembra que eu disse que, em se tratando de rádio, pelo menos 3 frequências você precisa memorizar? Pois bem, a alternativa D é uma frequência fictícia, uma frequência que está aqui apenas para fazer volume. Podemos eliminá-la. E quais são as 3 frequências que você precisa memorizar? 156.8, associando ela ao canal 16, 2182 kHz e 4125 kHz. Essas 3 frequências são fundamentais. Vamos analisar agora a alternativa B, 2182 kHz. Essa frequência também é bastante importante que você memorize, pois ela é utilizada para o tráfego de socorro e segurança em rádios de média frequência. Não é o caso da nossa questão, pois o que nós queremos é um rádio, um receptor
de alta frequência. Portanto, a alternativa B também está descartada. Uma informação importante a saber é que os equipamentos de HF podem operar em até 5 faixas de frequências diferentes: 4, 6, 8, 12 e 16. Uma dica interessante para você que está estudando é que as frequências correspondentes iniciam exatamente por esses números: 4, 6, 8, 12 e 16 kHz. Voltando a atenção para o enunciado, note que é citado Oceano Atlântico Sul. Por esse motivo que eu disse que a frequência de 4.125 kHz deve ser memorizada, pois essa frequência é utilizada para socorro e emergência no Atlântico Sul. Portanto, a alternativa correta é a letra C. A próxima questão, também de comunicação, foi a questão número 27, que dizia o seguinte: ao navegar em uma determinada região costeira, o experiente capitão amador ouviu uma chamada no canal 16 VHF, em que a palavra Securité foi pronunciada. Entretanto, devido à interrupção da transmissão por fatores externos, o navegante não conseguiu entender o restante da mensagem. Logo, somente por ter ouvido a palavra sécurité, concluiu tratar-se de. Essa é daquelas questões que não se pode perder num exame de capitão amador. A Marinha cobra os indicativos de chamada em VHF desde os exames de arraiz amador. E aqui, a palavra mais importante de todo o enunciado é sécurité, que é o indicativo da chamada que precisa ser identificado corretamente. Analisando as alternativas, a gente percebe que a alternativa A e a alternativa E tratam-se do mesmo indicativo de chamada. Vamos analisar essas duas alternativas e ver qual é o indicativo de chamada que elas se enquadram. A alternativa A diz o seguinte: uma embarcação com dificuldades na navegação devido a avarias. E a alternativa E diz o seguinte: uma mensagem urgente concernente à segurança de uma embarcação. Em ambas as situações a qual as alternativas se referem, eu preciso de urgência. Nesse caso, devido a avarias, então estou com o motor quebrado, por exemplo, preciso de uma ajuda urgente. E aqui, devido à segurança da minha embarcação, seja lá por qual motivo, pode ser até pelo motivo de avaria, eu preciso também, igualmente, de uma ajuda urgente. Portanto, a mensagem de urgência indica que a embarcação que está transmitindo tem uma mensagem muito urgente relativa à segurança de uma embarcação, de uma aeronave ou de uma pessoa. O indicativo de chamada nesse caso é pane, pane. Então, as duas alternativas aqui não se enquadram no sécurité. Veja que sécurité é relativo à segurança, mas segurança da navegação e não de uma embarcação. De uma embarcação é urgência, pane, pane. A mensagem de urgência tem prioridade 2. Vamos analisar a alternativa B. Um pedido de socorro de uma pessoa acidentada. Uma mensagem de socorro indica que a embarcação está sob ameaça de perigo grave e iminente, há risco para a tripulação e solicita auxílio imediato. Na chamada de radiotelefonia de socorro deve ser usada a palavra Mayday. Então nós pronunciamos Mayday 3 vezes. Essa mensagem tem prioridade 1. Então, aqui também a alternativa B está descartada. A alternativa D, um chamado entre embarcações, visando ajustar as manobras de acordo com o RIPIAN. Essa é a típica chamada de rotina. Inicialmente, ela é feita no canal 16 e depois
muda-se para outro canal para continuar a conversação. Essa não é uma chamada dentre as prioritárias, portanto, a alternativa D também está descartada. E agora vamos analisar a alternativa correta. Eu vou movimentá-la para cima só para ganhar um pouco mais de espaço. Um alerta sobre a segurança da navegação naquela área. A mensagem de segurança indica que a estação vai transmitir uma mensagem relativa à segurança da navegação ou avisos meteorológicos importantes. Então, aqui nós temos o indicativo de chamada Securité, que também deverá ser pronunciado 3 vezes. E o que poderia ser, por exemplo, um aviso de segurança da navegação? Um exemplo clássico é um container à deriva. Portanto, a alternativa correta, letra C. Eu gostaria de encerrar essa aula com a questão número 24, que trata sobre a projeção de Mercator. E eu sei que pegou muita gente de surpresa. Dizia o seguinte a questão: as cartas náuticas da DHN são construídas em sua maioria a partir da projeção de Mercator. Assinale a alternativa correta sobre o assunto projeção de Mercator. A alternativa correta que consta no gabarito é a alternativa A. Mas vamos analisar todas para a gente ver se realmente essa alternativa está correta. Eu vou iniciar pela alternativa B. Os ângulos medidos na superfície da Terra apresentam distorções. Essa alternativa está errada. Veja que os ângulos que são representados sem deformação. Por isso, as formas das pequenas áreas se mantêm conforme, se mantêm padronizadas na projeção de Mercator. Então, eles não apresentam distorções. Essa alternativa B está errada. Vamos ver o que diz a alternativa C. As deformações das áreas em altas latitudes são desprezíveis. Será mesmo que são desprezíveis? A projeção de Mercator pode ser considerada como uma projeção cilíndrica equatorial. Eu vou fazer aqui uma simulação bastante interessante utilizando o site The Tree Size. Nele é possível simular como as altas latitudes podem sim deformar de forma significativa áreas que nelas se localizam. Aqui estamos no site The Tree Size. Eu vou deixar o link na descrição dessa aula para que você também possa brincar um pouquinho. Eu selecionei 2 áreas, o Brasil em azul e a Groenlândia em rosa, que é talvez o maior exemplo quando queremos comparar as deformações geradas em altas latitudes na projeção de Mercator. Veja, a Groenlândia tem uma extensão territorial de 2.166 km². Já o Brasil tem 8.515.000 km². Ou seja, o Brasil é muito maior que a Groenlândia. Mas aqui, na projeção de Mercator, a Groenlândia aparece muito maior que o Brasil. Ela é maior até que a América do Sul inteira. A brincadeira nesse site começa quando você pega uma determinada área e transfere essa área para onde você quer do mapa. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar a Groenlândia e vou levar a Groenlândia para latitudes menores. Veja que a forma e o tamanho começam a se alterar. Então, isso que a projeção de Mercator faz. Agora eu tenho a Groenlândia bem próxima do Equador, onde ela assume a sua forma e tamanho natural. E quando eu coloco ela ao lado do Brasil, é que nós podemos comparar definitivamente como a Groenlândia é muito menor que o nosso território. Podemos fazer a mesma coisa com o Brasil. Veja que o seu tamanho não altera enquanto nós estamos na linha do Equador. À medida que eu desloco o Brasil para altas latitudes, seja para o sul ou seja para o norte, nós vamos percebendo que o seu tamanho e forma vão se alterando. Imagina se eu colocasse o Brasil no lugar da Groenlândia. Olha como ficaria a forma e o tamanho do nosso país.
Dessa forma, a alternativa C também está descartada. Alternativa D. Para as travessias transoceânicas, as cartas de projeção de Mercator são as indicadas, pois a derrota mais curta entre dois pontos será uma linha reta traçada diretamente na carta náutica. Essa alternativa também está errada. Para demonstrar isso, eu trouxe um extrato da carta entre a costa leste da América do Sul e a África. Vamos imaginar dois pontos, ponto A, ponto de partida na América do Sul, e o ponto de chegada, ponto B, na África. Unindo esses dois pontos, nós temos aqui um segmento de reta que, à primeira vista, parece ser a menor distância entre esses dois pontos. E temos aqui um exemplo típico de loxodromia. E o que significa isso? É uma linha de rumo que corta todos os meridianos sob o mesmo ângulo e que nas cartas náuticas, portanto, é representada por uma reta. Mas será que essa derrota é o caminho mais curto entre esses dois pontos? A resposta é não. Não podemos nos esquecer que o globo terrestre não é uma carta plana, que os meridianos não são linhas verticais retas como estão representados na projeção de Mercator. Seguindo uma derrota a longas distâncias, através da loxodromia, com certeza estaremos navegando por uma distância muito maior, pois nossa linha de rumo não será uma reta, mas sim uma curva. A menor distância entre dois pontos na superfície da Terra não se dá, portanto, por loxodromia, mas sim por ortodromia. Mas isso é um assunto para uma próxima aula. Como a nossa reta plotada na carta não é a menor distância entre dois pontos, a nossa alternativa D também está eliminada. É importante complementar que a navegação em ortodromia só se justifica, por exemplo, para navios de longo curso. Estes sim adotam esse tipo de navegação para percorrer a menor distância. Sendo assim, as cartas na projeção de Mercator não são a escolha mais indicada. A escolha recai para a projeção gnomônica, que são cartas náuticas empregadas especialmente para a navegação ortodrômica. Falando em projeção gnomônica, praticamente eliminamos também a alternativa E, que afirma o seguinte: os círculos máximos, exceto os meridianos e o equador, são na verdade representados por linhas retas. Na verdade, eles não são representados por linhas retas, exceto os meridianos e o equador. Quem representa todos os círculos máximos por linhas retas é exatamente a projeção gnomônica. Portanto, a alternativa E também está eliminada. Para fechar essa aula, vamos ver por que a alternativa A é a alternativa correta. À medida que a latitude cresce, os arcos de paralelo vão sendo aumentados numa razão crescente, com os arcos de meridiano sofrendo aumentos na mesma proporção para se manter a conformidade. Para demonstrar essa afirmativa, eu fiz uma adaptação que está ilustrada no livro Navegação, Ciência e Arte. Nós temos aqui uma figura que representa parte do globo terrestre, onde nós destacamos alguns paralelos e alguns meridianos. O que vai nos interessar é exatamente essa parte central do globo, que eu vou destacar ela num tamanho maior. Para entendermos a conformidade na projeção de Mercator, eu vou desenhar dois círculos, um próximo aqui da linha do Equador e o outro círculo próximo aqui do paralelo 70. Eles vão nos ajudar a entender as distorções que ocorrem com a projeção de Mercator. Como estamos trabalhando diretamente no globo terrestre, sabemos que os meridianos são linhas imaginárias curvas, mas não é assim que eles são representados na projeção de Mercator. Aqui na carta náutica, os meridianos são representados por linhas retas, verticais e equidistantes entre si. Mas se eu quisesse deixar esses dois meridianos que estão destacados em vermelho paralelos entre si,
assim como eles são representados aqui na carta náutica, eu precisaria esticar horizontalmente essa parte superior, a parte mais ao norte. Porém, ao fazer isso, o nosso círculo aqui desenhado irá sofrer uma deformação. Note que quando eu estico essa parte superior, eu deixei os dois meridianos paralelos entre si, porém o nosso círculo agora transformou-se numa elipse. Observe que o círculo que está mais ao sul, ele não sofreu alterações ou sofreu alterações muito mínimas, porque ele está muito próximo à linha do Equador. Já o círculo que está nas altas latitudes, sim, sofreu uma grande deformação. Como a projeção de Mercator é uma projeção conforme, ela deve conservar as formas em pequenas áreas. Assim, para restaurar o formato original da nossa esfera, eu preciso esticar verticalmente. À medida que a latitude cresce, os arcos de paralelo vão sendo aumentados numa razão crescente, com os arcos de meridiano sofrendo aumentos na mesma proporção para se manter a conformidade. Alternativa correta, letra A. E assim encerro a 27ª aula do Espaço Capitão. Espero que as informações aqui trazidas tenham sido bem aproveitadas e que ajude você na sua preparação. Desejo-lhe bons estudos, bons ventos, um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Até lá!